Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos tirar as dúvidas sobre diabetes. A nossa entrevistada é a professora Vilma Helenice Contato Rossi, professora do curso de enfermagem da FESP e doutora em diabetes. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no FESP em Ação. Quais são os primeiros sintomas de que uma pessoa tem diabetes? Os primeiros sintomas, os mais importantes, são a fome exagerada, emagrecimento, a pessoa sente muita sede e passa a urinar demais. Outros sintomas incluem cansaço extremo, desânimo, dor nas pernas, mas esses quatro primeiros são os principais. E é difícil porque muitas pessoas que estão comendo bastante e emagrecendo não pensam que pode ser uma doença. Não pode, né? não Acha imagina bom. que pode ser, né? Fala, nossa, eu estou comendo de tudo, bastante, mesmo assim estou emagrecendo. Mas deve prestar atenção, porque pode ser um sinal de diabetes. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é através de um exame simples, que é chamado de glicemia em jejum. A pessoa fica em jejum de 8 a 12 horas, colhe o sangue e o resultado sai muitas vezes no mesmo dia. É rápido. O resultado normal é até 99 miligramas por decilitro. Tá certo, mas se uma pessoa ela tiver esses sinais, né, se ela tiver desconfiada que tem esse exame, qual é o procedimento? Ela procura um médico ou ela pode ir direto no posto de saúde pedir o exame? Não, ela procura um médico, através da história dela, desses sinais que ela apresenta. É importante a história familiar, né, dessa pessoa, aí o médico pede esse exame, mas se ela chegar direto no laboratório, por exemplo, querendo fazer, não vai fazer. Não é feito. Não. Tá certo, obrigada, professora. Bom, e hoje nós temos a participação da população. Existe algum alimento que ajude a controlar o diabetes? Não, existem alguns alimentos que a pessoa pode ingerir livremente, outros com uma certa restrição e outros que ela deve evitar. Não tem, antes a gente falava de dieta para diabético, não tem mais isso. Né? Principalmente essa palavra dieta, a pessoa já acha que vai passar fome, não vai poder comer tudo que ela gostava. Então, hoje a gente fala em planejamento alimentar, de acordo com os hábitos da pessoa, com as condições socioeconômicas dela, é elaborado um cardápio onde ela vai poder comer de tudo, assim, mais vezes por dia, em menor quantidade, depende de cada caso. Tá certo. Mais uma pergunta. Algum chá faz bem para controlar a diabetes? Não, não faz bem nem mal. O chá pode ser consumido desde que o tratamento não seja abandonado. Tem uma planta que chama insulina, que muitas pessoas acreditam que diminui a glicemia, mas ainda não tem teste comprovando mesmo. Então, quer tomar o chá, pode tomar. Esse daí tem de pata de vaca. Alguns acham que um chá mais amargo vai combater a glicemia. Não pode ser tomado, mas sem abandonar o tratamento. Mas não existe nada que comprove que realmente pode controlar. Ainda não existe pesquisa que comprove isso. As pesquisas estão sendo feitas, mas nenhuma conclusiva. Tá certo. Vamos a mais uma participação. Sou Jefferson, funcionário aqui da FESP, e queria saber se em crianças também pode ter diabetes. Pode. Pode sim. É mais comum em crianças o que a gente chama de diabetes tipo 1, que os sintomas, os sinais e sintomas, eles se manifestam de uma forma mais rápida e a criança também pode entrar numa complicação que é chamada de cetoacidose diabética. O que seria isso? É quando a glicemia eleva demais e ela desidrata e muitas vezes tem que internar assim, é um quadro grave. E está tendo caso também em crianças de diabetes tipo 2, que antes era mais comum em adulto, continua sendo mais comum em adulto. Mas a criança está apresentando isso também, principalmente pelo mau hábito alimentar. A criança não está fazendo atividade física e obesidade em criança. E quais são as principais consequências de um diabetes que não é tratado adequadamente? Bom, nós temos dois tipos de complicação. São chamadas de complicações agudas e complicações crônicas.
As agudas, elas se manifestam de uma forma mais rápida, que inclui hipoglicemia, quando o nível de glicose diminui, e diminui rápido, e a hiperglicemia, quando aumenta, só que esse aumento da glicose, aí ele é mais lento, que pode levar à cetoacidose, como eu comentei, e uma outra condição que é mais comum em adulto, que é muito parecido com a cetoacidose, só que o paciente não entra em acidose, mas é complicação grave. E as crônicas, que elas levam mais tempo para se desenvolver, que inclui problemas nos rins, na visão, no coração e no sistema neurológico em relação à diminuição da sensibilidade. Da sensibilidade, que no caso é que corre Levaria o ao risco pé de diabético e amputação. Certo. Vamos a mais uma participação. Meu nome é Alan Tales e eu gostaria de saber se o quadro de diabetes é reversível, ou seja, se ela tem cura. Só controle. Cura, por enquanto, não tem, apesar de muitas pesquisas nesse sentido, mas ainda não tem cura, mas ela tem o controle. E é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, né? Mas tem o controle dela. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta. A gente sempre nasce com diabetes ou pode adquirir com o tempo? Não sempre nasce, não. Normalmente adquire com o tempo, que seria esse diabetes tipo 2. Só que tem alguns fatores de risco que fazem com que a pessoa desenvolva diabetes ou ela pode até controlar. Quais são esses fatores de risco? História familiar. Então, se na sua família tem alguém com diabetes, pai, mãe, um irmão, um primo, provavelmente essa pessoa, ela pode desenvolver, porque seria esse fator de risco. A pessoa que não faz atividade física, obesa e mau hábito alimentar também. Então, isso pode fazer com que uma pessoa desenvolva o diabetes, mesmo que ela não tenha nascido com diabetes. Mesmo que não tenha nascido com diabetes, mas ela pode desenvolver. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta. Quem tem diabetes pode usar alimentos diet ou light? Esses alimentos aí, o light significa que um componente do alimento ele vem em uma concentração menor. Então, pode ser gordura, pode ser proteína, pode ser o açúcar. Esse não é indicado para diabético. O mais indicado seria diet, que aí a diminuição, o açúcar, especificamente do açúcar. Isso, e é substituído por um adoçante. Mas são alimentos normalmente mais caros e muitas vezes o sabor não é tão agradável. Então, assim, a pessoa que acha que pode se alimentar à vontade com o alimento diet, ela pode ter a glicemia dela alterada do mesmo jeito. Por causa do adoçante. Por causa do adoçante. E se ela tiver que comer um doce, por exemplo, coma um doce só, um figo, por exemplo, sem a calda, só o figo. É melhor do que você pegar um pacote de figo diet e comer tudo. Entendi. Tá certo, professora. Então, vamos à nossa última participação de hoje. Quem tem diabetes pode tomar bebida alcoólica? Deve evitar. Claro que se for uma latinha de cerveja, final de semana, um cálice de vinho, não tem problema. Mas deve evitar o máximo que puder. Por quê? O álcool, ele provoca algum tipo de complicação? Ele pode levar à hipoglicemia. Que é a falta porque do metaboliza no fígado, né, e se consome o açúcar e pode ter uma baixa da glicose no sangue. O que acontece quando uma pessoa que tem diabetes, de repente, tem essa queda de açúcar repentina? Isso é importante a pessoa saber, e a família também, os sintomas iniciais, para ficar de olho. Atento na forma de socorrer, né? Na forma de socorrer. O que a pessoa sente? Um dos primeiros sintomas é um suor. Transpira demais, assim, de molhar a roupa, a pele fica úmida. Então, esse é bem característico. Outro sintoma, dá uma sensação de fome, agitação, nervosismo, taquicardia, o coração dispara. Se a pessoa começa a sentir isso e já come alguma coisa, não necessariamente um doce, mas pode ser um salgado, um copo de refrigerante não
light, 0 refrigerante normal, já reverte o quadro. Se ela não reconhecer esses sintomas, essa hipoglicemia vai progredindo, podendo chegar à perda da consciência. A pessoa desmaia. A pessoa desmaia e aí já é um quadro grave. Tá certo. Professor, então, para concluir, quais são as principais dicas, né, os principais cuidados que as pessoas precisam ter para evitar o diabetes, né? Ou no caso de perceber algum sintoma, procurar uma ajuda profissional? Evitar, como o diabetes não tem uma causa, uma só, são vários fatores, fica meio difícil evitar. Mas aquilo que nós falamos no início, prestar atenção ao funcionamento do organismo, qualquer alteração, procurar um médico, mesmo que não tenha alteração nenhuma, mas tem alguém na família que tem diabetes, fazer um exame pelo menos uma vez por ano, para saber se a glicemia está normal ou se já tem alguma alteração. Reconhecer esses sinais, os sintomas de uma forma mais precoce, isso daí já vai assim, ajudar muito a pessoa a detectar diabetes no início e, às vezes, até alguma alteração que tiver, evitar, né, por mais tempo, depois, problema né? maior. Tá certo, professora. Muito obrigada mais uma vez Eu pela que sua agradeço. participação. Larissa, com você.